Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Edson, da Assembleia de Deus da Vila Rui Barbosa, setor 4, sede setorial 4, pastor Paulo Nogueira, e também sou professor da classe dos adultos, e hoje, a convite do presbítero Weber, superintendente setorial do setor 4, estamos aqui para lecionar esta lição para a classe dos jovens, a última lição do nosso trimestre, que estará falando sobre renovação da aliança. Então, o tema da nossa lição de hoje é renovando a aliança. Vamos então, queridos irmãos, para a leitura do nosso texto do dia. Nosso texto do dia: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. O texto se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 31. A síntese: Deus é fiel, embora sejamos infiéis. E por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. Nosso texto bíblico, que se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 a 21, diz-nos o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e é o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. Glórias a Deus pela leitura deste texto bíblico. E vimos, irmãos, ao longo deste trimestre, que sob a liderança de Josué, o povo de Israel experimentou um período inicial de muitas conquistas. Conquistas que não foram únicas na história, é claro, tivemos um período em que Davi, através de várias guerras, ele também
obteve diversas conquistas e foi um período vitorioso na história de Israel. Também na história recente, como veremos um pouco mais ao final desta lição, também Israel teve diversas vitórias contra os seus inimigos, inclusive estendendo seus territórios. Mas esta passagem em que Josué lidera o povo de Israel, ela é uma passagem marcante na história de Israel. Então veremos ao longo desta lição como que sob a liderança desse grande homem de Deus, deste homem que seguia os princípios, os propósitos divinos, o povo de Israel conseguiu um período de grande prosperidade na presença do Senhor, que é o mais importante, porque diz-nos a palavra do Senhor que nos dias em que Josué os liderava, então o povo jamais se afastou do Senhor. Vejamos então, irmãos, na leitura da nossa introdução, como que se deu esse agir de Josué em relação ao povo de Israel para mantê-los firmes na presença do Senhor. E a nossa introdução, ela estará falando a respeito das duas assembleias que Josué convocou para falar ao povo, e isto, claro, já próximo a seus dias finais. Então, a nossa introdução diz-nos o seguinte: depois de um tempo de paz, vividos desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias. A primeira ocorreu possivelmente em Siló, para uma despedida, onde exortou o povo para que não desistisse de possuir o restante da terra prometida e continuassem a servir ao Senhor. A segunda ocorreu em Siquém. Depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovassem o concerto com o Senhor. Então veremos, irmãos, aqui nos próximos tópicos, mais detalhadamente sobre cada uma dessas duas reuniões, tanto a de Siló como a de Siquém, como agiu o servo do Senhor, Josué, para que conseguisse, através dos seus últimos dias, nas suas últimas palavras, que Israel, após a sua morte, prosseguisse fiel ao Senhor, servindo ao Senhor. Aqui, então, o nosso primeiro tópico da lição vai falar que Josué ele reúne o povo em Siló. Aqui fala de uma primeira assembleia. Então, Josué reúne o povo em Siló. Muito bem. Josué se reúne com o povo e lembra a todos que ele já estava idoso e não poderia mais os liderar, e que sua partida para Canaã celestial estava próxima. Que conhecer a hora certa de começar e o momento de encerrar o ministério demonstra sabedoria e intimidade com Deus, qualidades que todo líder deve ter. Muito bem. Josué, segundo os dados do nosso próprio subsídio bíblico, que se encontra na última parte da nossa lição, Josué, a esta altura da história, ele já estava com cerca de 110 anos. Portanto, Josué sabia que a hora da sua partida estava próxima. E era então necessário, irmãos, que ele preparasse o povo para continuar a sua jornada. Vemos aqui que Josué, ele precisava cumprir a sua derradeira missão. Ou seja, primeiramente, testar a fidelidade do povo em relação a Deus, provar-lhes o coração. E, em segundo lugar, renovar a aliança deste povo com o Senhor, porque, embora a sua partida fosse iminente, ele sabia que a história do povo de Israel ainda iria continuar por muitos anos. E então era necessário que se preparassem novos líderes, líderes capazes de conduzir o povo no seu percurso, na sua caminhada. Porque o bom líder não é aquele que apenas exige de seus liderados uma obediência irrestrita e cega. Mas o bom líder
é aquele que prepara bons sucessores para que a jornada continue. Então vamos prosseguir na nossa lição. Nosso próximo tópico vai falar do discurso de Josué. Josué faz um discurso contundente. Josué, no ato de amor e zelo, exortou os hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando de sua ausência. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No seu discurso, Josué utilizou no início a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse quando do seu chamado. Esforçai-vos. Havia inimigos ao redor e outras terras para serem conquistadas. Depois, Josué também os advertiu para que guardassem os mandamentos e amassem ao Senhor. Então, aqui quero fazer uma breve pausa na leitura para explicar esta passagem que nos diz que Josué lhe exorta o povo a guardar os mandamentos, ele os advertiu para que guardassem os mandamentos e também que amassem ao Senhor. São duas coisas complementares, irmãos. Das vezes a pessoa pode pensar, mas se nós já estamos guardando os mandamentos, é porque amamos ao Senhor, mas não é bem assim. Quando nós vemos nos dias de Jesus, os fariseus, por exemplo, eles eram guardadores dos costumes, da lei, e conseguiam cumprir boa parte deles. Todos, claro que não, eram 613 preceitos, e era impossível ao homem guardar todos da mesma forma, mas eles conseguiam, sim, de certa forma, guardar uma boa parte desses costumes, mas isso não fazia deles pessoas que amavam ao Senhor, mas simplesmente religiosos. E é o que nós vamos ver na passagem que está escrito em Mateus 23, em que Jesus fala de parte deste zelo, mas que então eles negligenciavam as principais coisas da lei, eles desprezavam isto. Está escrito da seguinte forma, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, os que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, guardar os mandamentos não é igual amar ao Senhor. Eles poderiam guardar parte dos mandamentos, como dizimavam, mas desprezavam as principais coisas da lei, o juízo de Deus, a fé e a misericórdia que deveriam ter uns para com os outros e que o Senhor tinha também para com a vida deles. Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina como deve ser este verdadeiro amor ao Senhor. Quando nós lemos lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37, ele nos diz o seguinte: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Olha aqui a diferença de como devemos amar ao Senhor. Qual o grau do nosso amor em relação ao Senhor, nosso Deus. E aqui na continuação da nossa leitura, Josué lhe dá um conselho interessante para os jovens, claro, aqueles que ainda não eram casados. E ele fala a respeito dos casamentos mistos. Sabemos que nesta região cananeia, o povo ele tinha costumes idólatras, pagãos, e já haviam sido aconselhados que não se misturassem com esses povos. Sabemos na história de Israel que isso acabou acontecendo sim, e que houveram grandes prejuízos na nação, para a nação de Israel. Eles acabaram muitas das vezes cometendo idolatrias, e isso aborreceu profundamente a Deus. Mas Josué, como líder naquele momento, ele tinha por obrigação, e ele assim o fez, aconselhar mais uma vez o povo para que não casassem com o povo daquela localidade. Então aqui ele fala, por fim,
advertiu que não aceitassem casamentos mistos. Deus ama tanto seus filhos que sempre os alerta para que não sofram as consequências da desobediência. Nós temos aqui um texto interessante a esse respeito, em que Paulo fala aos Coríntios, está lá em 2 Coríntios 6,14, eu vou ler para os irmãos, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então aqui Paulo, ele está falando a respeito de comunhão, a respeito de amizade entre o fiel a Deus, entre o crente, e o infiel a Deus, aquelas pessoas profanas. E se este mandamento é válido em relação a tão somente uma amizade, quem dirá, irmãos, em relação a um casamento? Então, uma vez feita uma escolha errada em relação a alguém que se comporta, que tem uma vida como um jugo totalmente desigual, que compartilha de uma fé totalmente diferente da nossa, certamente que isso haverá consequências para toda a vida matrimonial desse casal. Então, é necessário que se pense muito bem. Claro que existem diversas situações específicas que deverão ser levadas, é claro, para o anjo da igreja, para o dirigente local, e ele terá um aconselhamento melhor. Mas sabemos que esses casos de julgo desigual, geralmente, eles não trazem boas coisas para os servos do Senhor. Então é necessário que estejamos atentos em relação a isso. Você, jovem, esteja atento na hora de escolher aquele que será seu cônjuge. E o nosso próximo tópico, subtópico, vai falar da justiça de Deus, que a justiça de Deus, ela é implacável. Então, olha o que Josué diz ao povo. No fim do discurso, Josué os lembrou de que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que vos falou, que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem uma delas caiu uma só palavra. Aquele que aprende a servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua quanto mais infidelidade passará a ser um castigo divino. Deus é longânimo e misericordioso, mas não injusto. O pecado tem um preço certo, a morte, conforme Romanos 6, 23. Então aqui fala, irmãos, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que o Senhor, vosso Deus, falou. Então, em Mateus 5, 17 a 20, nos diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então aqui Jesus, ele está ensinando não a descumprir a lei, muito pelo contrário, Jesus ele não veio para descumprir a lei. Jesus ele veio esclarecer a verdadeira vontade de Deus em relação à lei. Aquilo que era o mais importante realmente. Não somente apenas costumes vãos que apenas transformariam o homem em um mero religioso, mas sim fazer aquilo que realmente agradaria ao Senhor, nosso Deus. E ele fala que se a nossa justiça, irmãos, não exceder a dos fariseus, que se consideravam tão zelosos com relação à lei, com relação aos costumes, e se não excedermos em muito, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Então, traz-nos uma reflexão realmente muito importante acerca deste assunto. Vamos passar, então, agora na nossa lição para o tópico 2, que vai falar da segunda assembleia
que tem como título A Despedida de um Líder. Então, vamos visualizar aqui. Então, a despedida de um líder. Vamos falar, então, agora sobre a aliança sendo renovada, o memorial, e Josué e Eleazar morrem. Então, muito bem. Aqui, nós sabemos que lá em Gênesis, capítulo 50, José, ele dá ordem acerca dos seus ossos. Ele profetiza que certamente o povo de Israel sairia do Egito e que quando saíssem, deveriam transportar os seus ossos. Então, entendemos que provavelmente isso recaiu sobre as tribos representadas pelo nome dos seus dois filhos, Efraim e Manassés, e quando o povo sai do Egito, eles conduzem então essa urna contendo os ossos de José e levam até o local onde o seu pai havia dado um pedaço de terra para ele, na região chamada de Siquém. E Josué ele se aproveita dessa situação do sepultamento de José para então fazer este discurso, esse novo discurso, essa nova aliança, essa segunda assembleia com o povo de Israel, para então lhes trazer algumas ordenanças, algumas exortações. Então aqui está escrito, a aliança é renovada. Josué marcou uma outra assembleia, agora não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Está lá em Josué 24:2. Então Josué narra a história do povo hebreu a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaac, Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando os grandes feitos desde a praga no Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas essas vitórias. Então, irmãos, era importante, antes de fazer uma materialização da renovação da aliança do povo de Israel com Deus, que se relembrassem todos os feitos gloriosos do Senhor ao lado do seu povo. Mostrar para o povo de Israel que aquelas conquistas tão grandiosas e que tanto os orgulhavam não era pelos seus próprios méritos, de maneira alguma, mas era fruto do poder de Deus, do amor de Deus por aquela nação. Era fruto da poderosa mão de Deus agindo em seu favor. Assim também é em nossos dias, irmãos. Nós não podemos atribuir a nós mesmos todas as nossas conquistas. É claro que nós temos sim que fazer a nossa parte, nós temos sim que muitas das vezes estudar para conseguir algo melhor na vida, mas nossas vitórias, elas vêm do Senhor. É o Senhor que nos garante a vitória. Nós devemos, assim, tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória pelas vitórias conquistadas. E então Josué ele continua agora trazendo um memorial diante do povo. Segundo subtópico, o memorial. Concluída a profecia, Josué conclamou o povo a servir o Senhor, como ele e a sua casa o fariam. O povo aceitou de bom grado a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. Diante disso, Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho, porque estava junto ao santuário do Senhor. Os homens, com frequência, esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esquece, pois nossas palavras ficam gravadas perpetuamente perante Deus. Josué marcou esse momento solene ao erigir debaixo de um carvalho uma grande pedra, dizendo que ela serviria para prestar testemunho. Então, irmãos, realmente, devido à falibilidade humana, muitas das vezes esquecemos
tanto dos compromissos firmados em relação ao homem, como o compromisso firmado em relação a Deus. Daí, então, a importância de se materializar esta aliança para que tivéssemos um memorial. E então é isso que Josué faz. Ele faz um memorial, materializando esta aliança. Ele pega, então, escreve no livro da lei aquilo que o povo falou, testificou para ele. Ele levanta uma grande pedra, coloca essa grande pedra debaixo de um carvalho, e este carvalho ficava próximo ao santuário, de forma que toda vez que o povo olhasse para aquela pedra suspensa, erigida naquele local, eles deveriam lembrar das suas palavras para Josué, confirmando então a aliança, a renovação de uma aliança com o Senhor nosso Deus. E é necessário, muitas das vezes, que isso seja materializado. Nós vemos que, por exemplo, em um casamento, é necessário você ter uma aliança de metal, e aí você olha para aquela aliança e as pessoas que veem você com aquela aliança, elas sabem que você assumiu um compromisso com alguém. Quando você vê, por exemplo, a ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor, nós sabemos que ela representa o sacrifício de Cristo por cada um de nós. E quando nós participamos da ceia do Senhor, este banquete de graça, nós sabemos que nós não estamos ali simplesmente cumprindo um ritual, mas nós estamos fazendo a memória de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e como trouxe a nós a salvação tão imerecida, mas que somente Ele poderia fazer. Então, são marcos, são materializações de alianças que nós firmamos com o Senhor, e como um líder sábio, Josué sabia disso, sabia da importância de, então, registrar este momento tão solene do povo de Israel em relação ao Senhor. E prosseguindo, Josué e Eleazar morrem. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar põe fim ao livro de Josué, encerrando de forma magnânima um ciclo áureo de muitas batalhas e conquistas. Então, a morte de Josué e Eleazar, elas põem fim a esse primeiro período vitorioso da história de Israel, de muitas conquistas que o Senhor havia prometido ainda a Moisés, mas como sabemos que Moisés ele não pôde liderar o povo nessa jornada até as terras prometidas pelo Senhor, por conta do episódio da pedra, em que, em vez de falar mansamente, a rocha, ele bate com o cajado nela, e então Deus ele fala que Moisés não entraria, mas então Josué cumpriu esta missão de entrar e dominar boa parte daquilo que o Senhor tinha prometido por herança ao povo de Israel. Com a morte de Josué, então, esse primeiro período vitorioso da história de Israel, ele se cumpre. E nós vamos, então, falar um pouco agora no nosso próximo tópico de dias contemporâneos da história de Israel. Os últimos dias, né, os últimos momentos pós-Bíblia, que Israel ele tem um embate com várias nações árabes ao seu redor para a manutenção do seu território, para o retorno à sua terra natal. Então, o nosso próximo tópico, vejamos aqui, ele vai falar, então, de um salto para o futuro, o renascimento de uma nação, guerras e conquistas. Então, sabemos, irmãos, que Israel, no final do século XIX, surgiu um grande movimento político nacionalista chamado sionismo, que pregava a volta do povo hebreu à sua terra. E o sionismo, ou nacionalismo judaico, ele ocorre na Europa, no final do século XIX, como já dissemos, e o que ele defendia esse movimento? Ele defendia o retorno do povo de Israel, dos judeus,
ao seu território de origem, que naquela ocasião era ocupado pela Palestina. Nós sabemos que Jerusalém, desde a divisão do reino, ainda nas mãos, depois que Salomão morreu, e ela passa então a ser ocupada por diversos povos, diversos impérios, como os assírios, que conquistaram primeiro o reino do norte, depois os caldeus, os babilônios, que conquistaram o reino do sul, e assim aquele território ele passou a ser conquistado por diversos povos. Sabemos que depois o Império Babilônico ele foi derrotado pelos medos persas, depois os gregos conquistaram aquela região, os romanos, e assim foi até os romanos do Oriente, também chamados de bizantinos, e depois os cristãos, representados pelas cruzadas da Igreja Católica, também conquistaram aquela região. E então, depois dos católicos, os aiubitas, os mamelucos e os otomanos, que foram até 1947. Então, nós vemos que este movimento, chamado de sionismo, ou nacionalismo judaico, ele cumpre um propósito bíblico que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que fala do Vale dos Ossos Secos. Então, ali vemos diversos ossos secos e eles começam a se juntar e criar vida. Se fala da unificação do povo de Israel, da sua identidade como nação. E nós vemos ao longo da história que na leitura bíblica nos fala que em 1918, né, com o final da Primeira Guerra Mundial e o fim do domínio do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos. A imigração judaica acelerou nas décadas seguintes e teve seu auge na Europa a partir de 1930 e 1940 pela perseguição nazista. Então vamos passo a passo aqui, e fala que o Império Otomano, a Palestina, ela passa então em 1918 para os britânicos. O que aconteceu nesse período? Nós sabemos que na Primeira Guerra Mundial, os otomanos eles lutaram ao lado da Alemanha, formando juntamente com o Império Austro-Húngaro a chamada Tríplice Aliança, que combateram contra a chamada Tríplice Entente, formada por Rússia, França e Reino Unido. Como a Tríplice Entente ela prevaleceu principalmente com a entrada que foi decisiva dos Estados Unidos ainda nessa Primeira Guerra, então aquela região de Jerusalém, que estava então sob domínio dos otomanos, ela passa então a fazer parte do domínio britânico. E o povo daquela região, eles continuavam então se dispersando. Os judeus ainda estavam dispersos por boa parte da Europa, e isso continuou ainda mais forte devido à perseguição nazista. Sabemos que em 1924 Hitler ele começa a reforçar no povo alemão um sentimento forte de nacionalismo e também de antissemitismo, de perseguição ao povo judeu. E isso fez com que o povo ainda se dispersasse ainda mais. Esse período ele dura até o início da Segunda Grande Guerra, uma vez que na Primeira Guerra os alemães eles foram humilhados pelo chamado Tratado de Versalhes, mas isso prossegue, essa perseguição, essa dispersão do povo de Israel pela Europa, ela permanece pelo menos até o início da Segunda Grande Guerra contra a Alemanha nazista. E aqui nós vemos na nossa lição, ele continua falando desses históricos de conflito naquela região de grandes guerras. Diante disso, os árabes da região promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus à Terra Santa. Em 1947, que fala do fim da Segunda Guerra e da proposta da ONU, numa sessão histórica presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva, aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e a Palestina. Os judeus aceitaram a divisão proposta, mas as lideranças palestinas e os árabes não. Davi Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, declarou a independência do Estado de Israel. Então vamos ver aqui um mapa de como era essa região antes e depois. Bem, então aqui
nós temos o mapa do Oriente Médio, aquela região, que está a região de Jerusalém, né, que é a Palestina, então até 1946, antes, porém, dessa reunião na ONU, que foi proposta a divisão da Palestina entre o Estado palestino e o Estado de Israel. Então aqui era o plano de divisão da ONU, observem aqui a região de Israel e a região da Palestina aqui em verde. Porém, nós sabemos que houve conflitos, houve guerra entre Israel e a Liga Árabe. Israel, então, ele avança e ele conquista boa parte desse território da Palestina. E após várias guerras, após 1967, a situação atual da região palestina é essa aqui, bastante reduzida, e Israel, então, experimentou um período de grandes conquistas na história, e assim ele consegue manter boa parte do seu território com o Senhor, sempre dando vitórias expressivas ao seu povo. Aqui vamos para o nosso próximo tópico, que vai falar de guerras e conquistas. No dia 15 de maio de 1948, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados. Os descendentes de Jacó dominaram, além do seu território, mais da metade da área que pertencia ao Estado árabe. O faraó egípcio e Herodes queriam matar os bebês hebreus. E aqui os povos árabes tensionaram destruir uma nação de apenas um dia de existência. Porém, Deus, mais uma vez, guardou seus filhos. Então, aqui nós vemos que essa passagem fala da primeira guerra árabe-israelense, que ficou conhecida pelos árabes como Al-Nakba, ou seja, a catástrofe, porque um dia após ser declarada a independência do Estado de Israel, de se tornar um Estado soberano, autônomo, essa Liga Árabe, formada então por Egito, Síria, Líbano e Jordânia e Iraque, eles atacaram Israel. Mas o Senhor, ele não somente deu vitória a Israel contra essas nações, como também Israel conseguiu conquistar boa parte do território dessa região da Palestina. Então nós vemos que para eles realmente foi uma catástrofe para essa Liga Árabe, mas o Senhor deu vitória ao seu povo, mostrando assim que realmente Israel, irmãos, é sem dúvida a nação escolhida por Deus. Glórias a Deus. Continuando a nossa leitura aqui da nossa lição, fala da imigração dos judeus, que ela continuou forte em 1964, como contraponto com o apoio da Liga Árabe. Foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, sob o comando de Yasser Arafat. Em 1967, eclodiu a Guerra dos 6 Dias, quando Egito, Síria e Jordânia atacaram Israel, a qual, mais uma vez, sagrou-se vitorioso, acrescentando novos territórios. Então, aqui vai falar de mais uma guerra, a chamada Guerra dos 6 Dias, quando, então, a OLP, que patrocinava ataques terroristas sob o comando de Yasser Arafat, região de Israel, e então esses países, essa Liga Árabe formada por Egito, Síria e Jordânia, eles atacaram mais uma vez Israel. Mas em 6 dias Israel os derrotou e conseguiu anexar ainda mais territórios. E agora nós vamos falar então sobre a terceira Guerra Árabe-Israelense, que ocorreu em 1973, quando Egito e Síria atacaram Israel. Mas aqui no nosso texto bíblico, nosso comentarista bem ressalta que, mais uma vez, o Altíssimo deu aos hebreus grande vitória. Então, Deus é o Senhor das guerras, Ele é que está à frente das nossas batalhas, e as nossas vitórias nós devemos tributar ao Senhor, nosso Deus. E aqui vamos falar de mais 3 conflitos. O primeiro dele, 3 fatos importantes, melhor dizendo. Em 1979, Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, assinou um tratado de paz com o Egito, quando devolveu
a Península do Sinai. Então, a Península do Sinai, que havia sido conquistada pelo povo de Israel em um desses conflitos, ela é devolvida, então, ao território egito através dessa assinatura de tratado de paz do primeiro-ministro de Israel. Mas o clima de tensão ele continua naquela região. E Israel ele contra-atacou a OLP, que financiava ataques terroristas ao seu território, a partir do sul do Líbano, e ele então conquista essa região, ele toma essa região e então derrota esses adversários. E aqui nós vemos também que o Irã ele financia nesse mesmo período, pouco depois, a criação de um grupo terrorista que até hoje tem atacado localidades, povo judeu naquela região, que é o grupo xiita chamado de Hezbollah. E isso, irmãos, ele traz o cumprimento de uma profecia do profeta Jeremias, como está escrito lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 16, que diz: todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem: devoramo-la. Então, irmãos, todos os inimigos de Israel, eles se levantam contra Israel para destruí-lo. Mas o Senhor é quem tem garantido ao longo da história vitória ao seu povo. Ainda que o inimigo se levante contra nós, o Senhor é quem garante a nossa vitória. Glórias a Deus. E então, acabado esse período de grandes guerras, começa um período de grandes rebeliões, revoltas contra Israel. E esse período, ou essas tentativas de destruir Israel, de abalar Israel como Estado, como povo, ele recebe o nome de intifada. É o nosso último subtópico que iremos comentar agora. A leitura do nosso texto fala das intifadas aos dias atuais, e diz assim: até o momento já aconteceram 7 intifadas. Palavra árabe que significa agitação, levante, revolta da população civil denominada Palestina contra o Estado de Israel. A primeira deu-se em 1987 e 1993, terminando por conta do acordo de paz com a OLP, liderada por Arafat. Quando Itzhak Rabin era o primeiro-ministro. Entre 2000 e 2005, aconteceu a segunda intifada, o que levou Israel, em 2002, sob a liderança de Ariel Sharon, a construir um muro para proteger seu território na fronteira com a Cisjordânia. Quando menos se espera, surge nessa região mais um ponto de tensão. Então, nós vemos que a escalada de ódio naquela região do Oriente Médio contra o povo de Deus, ela é crescente. Em vez de diminuir, cada vez aumenta. Mas sabemos que Deus tem dado a vitória ao seu povo. Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém, irmãos? Então, só para concluir, vamos ler a última parte desse tópico 3, que vou ainda falar das intifadas, que diz assim: além do milenar desentendimento étnico, por causa dos conflitos do século XX, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de sua casa, os quais se transformaram em refugiados nos países vizinhos, eles e seus descendentes. Hoje somam cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem injustiçadas. Daí a enorme dificuldade de resolver essas tensões bilaterais antes da volta do Salvador. Mas, então, eles usam isso como um argumento para atacar Israel. Mas sabemos que a vitória é do povo de Deus. E a nossa conclusão, para encerrarmos, diz assim: Josué e Eleazar partiram para Canaã Celeste, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro traria muitas surpresas, boas e mais, sobre a vida dos hebreus, até os dias atuais. Mas Deus nunca perdeu o controle da história. Glórias a Deus. Então, a nossa lição maravilhosa deste trimestre
a nossa lição também deste dia, a última lição desse trimestre, ela nos falou sobre essa tão maravilhosa renovação da aliança do povo com Deus, como nós devemos também nos comportar em relação à nossa renovação diária com o Senhor, e também sobre o histórico recente do povo de Israel, os conflitos naquela região. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.